Você já ficou perdido, desorientado, bagunçado nos seus estudos de inglês? Eu já fiquei e eu sei como isso é péssimo. E nesse vídeo eu vou te passar dicas práticas para você organizar melhor o seu tempo de estudo no inglês. Fala pessoal, Ingrid aqui. Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. A primeira coisa que você precisa fazer na hora de estudar um novo idioma é ter planejamento, é ter organização. E uma inscrita aqui no canal pediu para eu poder fazer um vídeo sobre organização, porque qual é o problema que ela está enfrentando? Ela está no colégio ainda, ela estuda inglês no colégio, mas ela também está estudando por fora. Então ela está com um problema na organização desse estudo, estudar inglês pro colégio, estudar inglês por fora. E aí eu resolvi fazer esse vídeo tanto para ajudar ela como para ajudar você que está assistindo para ter mais organização nos seus estudos. As dicas que eu vou falar aqui são coisas que eu faço, tá? Não é nada que eu inventei, é o que eu faço, então eu vou estar passando para vocês e eu espero que vocês possam ser ajudados com essas dicas práticas. Então se prepara, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora-se embora! A primeira coisa de tudo eu vou estar mostrando, tá, os meus papéis aqui. Eu sou a doida do papel. Vários papeizinhos. Então, a primeira coisa que você tem que ter é ter um planejamento, uma meta mensal, semanal e diária. Se você quiser, você pode ter quinzenal também. Eu não tenho. Eu tenho só mensal, semanal e diária. E aí, por exemplo, eu só fiz jogar no Google, tá certo? Calendário de setembro. Hoje é setembro, Calendário de setembro. E aí eu fui e peguei o mais liso, né? Porque eu prefiro ser muito enfeite, porque já fica um monte rabiscado. Então, eu prefiro ser enfeite, mas enfim, um detalhe. Você joga no Google e aí você pega, tá certo? O calendário daquele mês. E aí, aqui eu vou colocando todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, na primeira semana, eu coloquei, nessa semana eu vou fazer isso, isso e isso. Como eu tenho aulas, como eu dou aulas, eu tenho que estudar inglês, espanhol, tem as coisas de casa, muitas outras coisas, eu preciso ter esse tipo de planejamento, eu preciso ter essa organização. Então, isso aqui serve de planejamento para a vida também, né? Não só para inglês. Então, você tem um planejamento mensal. Isso aqui, no caso, seria um planejamento, né, semanal. Por semana, eu vou colocando aqui o que eu tenho que fazer. E aí, a meta mensal, eu gosto de pegar um papelzinho pequenininho e eu coloco, nesse mês eu quero, por exemplo, terminar, se você faz algum curso, terminar um módulo do curso de inglês, ou então assistir 2 filmes em inglês, escutar um podcast todo dia. Aquilo que você quer pro mês, você vai colocar nesse papelzinho, tá? Eu sou uma pessoa muito de papel, eu não gosto de ficar escrevendo no celular, não. Mas se você prefere no celular, coloca no celular. Se você prefere planilha, bota uma planilha. Eu sou do papel da caneta, arcaica, sim, mas é o que eu prefiro. Você faz, seja papel ou celular, mas tem essa organização, tá? Então, você tem um planejamento mensal, você coloca no papelzinho tudo que você quer fazer naquele mês. Tem um planejamento semanal, nessa semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E tem um planejamento, cadê? E tem um planejamento diário. Esse aqui é o exemplo do planejamento diário para Stories. Se você não sabe, eu tenho Instagram, se você quiser seguir, o acesso para ele tá lá na descrição do vídeo. Mas eu já preparo, por exemplo, tem essa semana, né? Então eu já preparo tudo aquilo que eu vou falar por dia nos stories. Então, isso me ajuda a ter mais organização. Então, trazendo para o inglês. A gente vai chegar lá. Peraí, a gente vai chegar lá. Não vamos colocar o boi na frente do carro. Então, beleza. Você vai ter esse planejamento mensal, semanal e diário. Mas, para isso, você precisa saber o que você vai fazer. Então, você pega um papel e coloca. Eu tenho que fazer o dever da faculdade, eu tenho que fazer aquele trabalho da escola, eu tenho que terminar aquele módulo do curso, eu tenho que assistir um filme em inglês, ou então eu tenho que assistir aquele outro curso. Tudo aquilo que você tem que fazer a faxina, coloca no papel. Aqui eu tô dando exemplos da vida, mas você faz isso em relação ao inglês, tá? Por exemplo, essa semana eu tenho que estudar um assunto X. Tenho que estudar assunto tal, tenho que responder tal atividade. Coloca isso no papel. Quando você colocar no papel, ou então no celular, tudo aquilo que você precisa fazer, você vai conseguir destrinchar no seu planejamento diário, no seu planejamento semanal. Você vai conseguir organizar, tá? Você primeiro coloca no papel tudo que você tem que fazer e aí, em seguida, você vai conseguir fazer essa organização
de planejamento diário e semanal. Mas por hora a base é essa. Você tem um planejamento mensal, semanal e diário, mas para isso você tem que saber o que você tem que fazer. Então só você conhece a sua rotina. O que é que você tem que fazer? Coloca no papel. É simples assim, tá certo? Se tá tudo ok até aqui, deixa aí a tua curtida no vídeo. Agora, você é uma pessoa que tá no colégio ou na faculdade e tá estudando inglês por fora. Das duas, uma. Primeira opção. Você já anotou no papelzinho tudo aquilo que você tem que fazer. Trabalho de matéria tal, trabalho do professor tal, atividade de geografia, inglês, matemática, da matéria tal da faculdade. Você já anotou no papel tudo aquilo que você precisa fazer. Agora, o que é que você pode fazer? Um exemplo, segunda-feira, eu vou fazer deveres X do colégio ou da faculdade. Na terça-feira, eu vou dar foco só no inglês. Na quarta-feira, eu volto a fazer trabalhos da faculdade, trabalhos do colégio. Na quinta-feira, eu dou foco maior no inglês. Na sexta-feira, e assim vai, beleza? Essa é uma opção. Ah, Ingrid, isso não vai dar certo comigo, isso não vai funcionar. Uma segunda opção. Por exemplo, se você estuda de manhã, ou então se você estuda à tarde, no horário contrário, você, por exemplo, faz o trabalho da faculdade, ou então o trabalho do colégio. Se você tem muito trabalho do colégio ou tem muito trabalho da faculdade, dá um foco maior, para não ser irresponsável com isso, beleza? Então, por exemplo, se você estuda de manhã, à tarde faz o trabalho do colégio ou da faculdade. E à noite dá um foco maior no inglês. Se você estuda à tarde, de manhã faz o trabalho da faculdade, ou então dá um foco maior ao inglês. E à noite você faz o trabalho da faculdade ou dá um foco maior no inglês. Isso aqui eu tô te dando opções. Você vai testar, você vai ver. Ah, não dá certo eu estudar à noite, eu não consigo. Então não estuda à noite. Deixa para fazer uma coisa mais simples à noite. Tem um contato simples com o inglês à noite. Ah, ainda não consigo estudar de manhã. Então, estuda à tarde, estuda à noite. Eu tô te dando aqui opções, mas você vai ter que ir fazendo os testes para ver o que vai ser bom para você, tá certo? Agora, para você que tá estudando inglês na escola, eu quero te dizer o seguinte. Enquanto você tá estudando inglês na escola, você tá estudando inglês, tá? Então, o que é que eu posso te dizer? Para você estudar inglês por fora, você está estudando inglês sozinho, por fora, dê foco naquelas áreas que a escola não trabalha tanto. Por exemplo, listening, speaking. As escolas até trabalham listening, né, mais ou menos, eu digo isso pela minha realidade. Eu trabalhei bem listening na escola, mas o speaking não era tão trabalhado assim. Então, já que você tá vendo inglês na escola, você já tá estudando inglês. Isso é ótimo. Você tá estudando gramática, tá estudando regrinha, tá aumentando o vocabulário, né, de certa forma. Então, aproveita essas coisas pra praticar falando inglês, praticando o speaking. Até mesmo lendo, se você gosta de ler, ou então praticando mais o listening, tá certo? Mas tenha isso em mente. Enquanto você está estudando inglês na escola, você está estudando inglês. Por fora, você dá foco naquelas áreas que a escola não trabalha tanto, como listening e speaking, beleza? Mais uma vez, só para fixar, você tem que anotar tudo que você vai fazer, tá certo? Anota todos os trabalhos que você tem, anota todas as atividades que você tem que fazer. E aí, quando você tiver tudo anotado, não, eu tenho que fazer isso, você vai estar vendo aquilo que você tem que fazer. E aí, você vai conseguir fazer o seu planejamento diário, o seu planejamento semanal, tá certo? Agora, para você que trabalha e estuda inglês por fora. Isso é um pouco mais complicadinho, porque dependendo do seu trabalho, você passa o dia todo fora, você tá ocupado o dia todo. Naquele dia que você tá trabalhando, você não vai conseguir ter tanto acesso ao inglês. Então, algumas coisas que você pode fazer eu tenho esse vídeo aqui, tô passando nos cards, sobre como fazer imersão em casa. Dá uma olhada nele depois. Especificamente você que trabalha, né? Principalmente você que trabalha. Mas você que trabalha pode fazer o seguinte. Eu imagino que quando você chegar à noite em casa, você vai estar cansado. Mas mesmo assim, descansa um pouquinho e coloca alguma coisa para escutar em inglês. Seja um filme, um podcast, uma entrevista com alguém que você gosta, ou então um desenho animado. Sei lá, coloca alguma coisa para escutar em inglês. E aí, se essa coisa que você está escutando possibilitar uma transcrição, isso vai ser bom porque você vai estar trabalhando listening, vai estar aumentando o vocabulário, vai estar vendo gramática aplicada, e quando você pega a transcrição, você vai conseguir fazer essa identificação, texto com áudio, né? E vai conseguir aprender melhor. Vai conseguir ter mais resultado nos seus estudos. Mas você que trabalha, também tem
isso em mente. Enquanto você estiver indo pro trabalho, quando estiver voltando para casa, quando estiver se arrumando, quando estiver arrumando o quarto, quando estiver tomando um banho, coloca alguma coisa para escutar. Seja uma música, um podcast, coloca alguma coisa para escutar, tá certo? Para ficar cercado com o inglês. Coloca também o celular em inglês, isso é uma boa. Muito bom mesmo, tá certo? Claro, coloca no papel, né? Essa dica tá em todos os momentos. Coloca no papel tudo aquilo que você tem que fazer. E aí você vai conseguir fazer essa organização diária, semanal e ter um planejamento mensal daquilo que você precisa fazer. Aquilo que eu faço, talvez todos esses cri-cris que eu tenho não sejam tão necessários para você, mas talvez você precise realmente colocar tudo no papel. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. É aquilo. Você tem que colocar em prática. Pega essa dica e coloca em prática. E para aproveitar, para colocar essas dicas em prática, aproveita os materiais gratuitos que eu tenho para vocês. O acesso para essas coisas estão lá na descrição do vídeo. Se esse vídeo foi útil, compartilha com um amigo que precisa saber dessas dicas práticas de organização. Eu espero que você realmente tenha gostado e que possa colocar essas dicas em prática, tá certo? Então, I see you next time!